Paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje é domingo, 27 de maio, por volta de 11h30 da manhã. Não sei nem como eu começar esse vídeo, né? Foi a respeito de um sonho que eu tive hoje, irmão. Hoje de manhã. O sonho foi pela manhã mesmo. Eu lembro que assim que eu acordei, eu já acordei perplexo, sabe? Acordei, vamos dizer que acordei triste. Triste comigo mesmo. Porque foi a respeito de novo, irmão. Mais uma vez a respeito da volta de Cristo. Vou tentar gravar o vídeo, né, irmão? Porque o sonho foi... o sonho foi terrível. Vou começar contando o sonho. Depois eu leio aqui uma passagem da Bíblia. Vamos lá. Primeiramente, né, assim, o sonho foi muito real, irmão. Foi muito real. Eu digo pra você que é de Deus porque não foi coisa da minha cabeça. Então, eu digo pra você que o sonho é de Deus, né? Vamos lá. Primeiro, vou falar o lugar que eu tô aqui, né? Eu tô aqui no Monte Cocaia. Vendo? Orei um pouquinho agora. Aí aqui abri um pouquinho na palavra aqui pra meditar e depois vai ser a meditação aqui da palavra. Então, vamos começar com o sonho. Assim, a princípio, o sonho parecia assim um dia normal, né? Eu me lembro que eu tava perto do meu trabalho, onde eu trabalhava, né? Agora eu não tô mais lá. Eu tava perto do trabalho. E ali eu tava assim, tipo, um pouquinho mais afastado, né? Uns 100 metros assim, pra baixo do meu trabalho, ali na rua do Glicério. Eu tava ali conversando com dois rapazinhos e eles eram assim, fortes, né? Eles tinham um físico assim que fazia... Eles pareciam que faziam academia, né? Eles eram muito fortes. E eu também tava assim, já num físico, assim, meio que parecido com eles, assim, meio avantajado, né? Tava assim, parecia que malhava há muito tempo já. Então, o que aconteceu? Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. Então, o que aconteceu? Tinha outro rapazinho lá dentro que eu não, assim. Na verdade, eu não conhecia nenhum dos dois que tava lá. Os dois que era forte, né? E tinha outro que era mais magrinho. Eles estavam os três sem camisa. E esse magrinho, eu cheguei até a brincar com ele. Eu falei, meu, você precisa. Eu falei pra ele, você precisa treinar mais, cara. Você tá com os peitinhos muito pequenos e tal. Assim, brincando no sonho, né? Meu, era um dia normal, cara. Era um dia assim. A princípio era um dia normal e eu me senti muito assim dentro do sonho. Era muito real. Então eu falei pra ele, cara, você tá com os peitos pequenos, você precisa malhar mais, treinar mais, tá muito magrinho. Eu falei pra ele. Aí ele não respondeu nada, só riu. Tipo, deu aquela risada assim, tipo, como se não estivesse ligando pra isso, né? E realmente, cara, meu, como as coisas, como Deus fala através do sonho, é demais, cara, sabe? A gente às vezes se preocupa com coisas idiotas, cara, coisas bestas, coisa... Tá certo, cara, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do físico, mas, cara, não pode trocar Deus, não pode trocar a presença de Deus por essas coisas, né, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Cara, esse cara parou de frente pra mim, ele tava parado assim de frente pra mim, cruzou os braços, né, e ficou ali, permaneceu sem falar nada, e os outros dois lá, se olhando e tal, olhando pra ver como é que tava o bíceps e tal, e eu também, né, naquela coisa, naquela agonia, assim, sabe, vendo, me olhando pros caras, e de repente, aquele rapaz que tava de frente pra mim, sumiu, do nada, ele desapareceu, e quando ele desapareceu, olha que coisa interessante, cara, quando ele desapareceu, deu um certo clarãozinho, como se alguém, assim, você tivesse no escuro, alguém tivesse acendido uma lâmpada muito forte, uma lâmpada, ela é mais forte do que aquelas fluorescentes de LED, sabe? Como se alguém tivesse acendido e apagado rápido. Foi assim, como se ele tivesse acendido e apagado. Aí eu vi só
Eu não sei explicar, cara. Eu não vou saber explicar o que eu. Não era resto dele, era um. Ficou um pó assim. No mesmo formato que ele tava, ficou um pó. E esse pó foi caindo, bem devagarzinho. Cara, e aquilo incomodou meu olho. Tipo, eu fiquei. Eu fiquei com o olho meio assim, fiquei meio que piscando por um tempo assim, tipo, até voltar ao normal, né? E aquilo deu uma incomodada no olho, porque o clarão foi muito forte, de repente ele sumiu. E o que acontece? Eu saí pra rua, né? Eu falei, meu, não é possível. Não, não saí, a princípio não saí. Eu permaneci lá, né? Falei, meu, ele tava aqui na minha frente agora, de repente ele sumiu, né? Aí daqui a pouco veio de outro, de dentro mesmo do lugar que eu tava assim, parecia um bar. Não sei, parecia um bar assim. Era um comércio, eu sei que era um comércio. Aí de repente saiu umas pessoas de lá assim, com a mão aqui, ó, né? Com a mão assim na fronte, tipo se lamentando. Como se estivesse se lamentando, essas pessoas. E de repente comecei a ouvir choro na rua. Comecei a ouvir grito, muito choro. Aí eu saí pra rua, né? Aí começou aquele caos na rua. Muitas pessoas gritando, outras chorando. Quando eu fui mais pra frente na empresa, eu vi umas pessoas lá que eu conheço, né? E uma irmã, né? Não vou falar o nome, né? Pra não comprometer. Uma irmã, ela tinha ficado. Eu também tinha ficado, lógico. Eu tava ali, eu tinha ficado. E essa irmã ficou. E o, o meu patrão, o meu antigo patrão, ele tinha sumido. Ele tinha desaparecido, né? Ele foi embora. E aí eu olhei pro céu. Aí todo mundo olhou pro céu. As pessoas começaram a olhar pro céu. Olhando pro céu, gritava, gritava, gritava. E de repente, quando eu olhei pro céu, eu via tipo como se fosse uma nave espacial. Agora, eu vou te falar, eu vou te explicar sobre essas naves, sobre essas coisas que eu vi no céu, quando eu olhava pro céu. E essa irmã tava perplexa, assim, ela chorava. E ela chorava. Aí o que veio na minha cabeça? Quando eu olhei pro céu, eu vi aquelas coisas andando pra lá e pra cá. Aquele clarão, aquelas coisas girando, aqueles monte de luz. Umas luzes coloridas. Aí o que veio na minha cabeça? O projeto Blue Beam. Se você for pesquisar lá no YouTube, você vai ver. Projeto HARP, projeto Blue Beam. Umas coisas que a NASA já está preparando, né? Inclusive, acho que já até preparou. Para quando Jesus, assim que Jesus voltar, a igreja for arrebatada, né? Eles já vêm com isso, entendeu? Por que eles estão preparando isso? Porque muita gente sabe, muitos deles sabem que o arrebatamento vai acontecer, que a palavra de Deus está se cumprindo, que as coisas vão se cumprir, né? Então o que eles já estão fazendo? A nova ordem mundial, esses povo aí, o diabo, Satanás, aliado com eles, então já estão preparando algumas coisas para enganar o povo que vai ficar, entendeu? Para tentar, mas aqueles que são de Deus realmente, aqueles que já serviram Deus, que não forem, que ficarem, né? Esses não vão ser enganados, eles vão saber que aquilo é uma farsa, aquilo é uma mentira, entendeu? Então o que acontece? Eu olhei pro céu e vi aquele monte de coisa, imediatamente veio na minha cabeça. Aí eu peguei, chamei essa irmã e falei, ó, irmã, fica calma, porque realmente vai acontecer isso. Vai ter um arrebatamento falso, né? Algumas pessoas vão sumir, só que, tipo assim, não fica preocupada. Vai ter um arrebatamento falso e eles vão fazer isso aí mesmo no céu, né? Eles já estão preparando aí, né? Pra enganar a gente. Fica calma. Aí ela chorou. Essa irmã chorou e falou, ai. Aí, só que eu vi que no coração dela ela tava muito preocupada. Aí, o que acontece? Conversei com ela, né? Aí fui mais pra frente, andei um pouquinho assim mais pra frente. E pra minha surpresa eu vi uma irmã da igreja. Essa irmã eu conheço ela e o marido dela, o esposo dela, inclusive eu gosto muito dele, né? Eu amo ele, a vida dele. E esse casal, a esposa estava grávida, né? Eu não sei se está agora, né? Eu não sei se agora ela está grávida, mas no meu sonho ela estava grávida e já estava assim, até com uma barriga avantajada. E ela estava deitada ali, passando mal,
tinha gente abanando ela, né? Tinha um pessoal abanando ela. E ela passava mal. E só que ela tava assim numa posição como se fosse ganhar neném, né? Ela tava de calça e tal. E tava numa posição como se fosse ganhar neném. Mas o que acontece? O neném já não estava na barriga dela. Por que não estava na barriga dela? Porque a grávida, quando ela tá grávida de 7 a 8 meses, a barriga tá avantajada, né? Tá pra frente e tal. Mesmo quando a pessoa deita, a barriga fica pra cima. E a cena que eu vi ali foi muito aterrorizante. A barriga dela estava caída pro lado. Tava mole, como se tivesse alguma coisa. Como se uma bexiga tivesse murchado. Como se alguém tivesse pegado esse bebê de lá de dentro, entendeu? Ai, me dá força, Senhor, pra continuar. Então ela tava, né? Ela tava ali passando mal e o neném. Sem o neném na barriga. E ela também não tinha ido, o marido dela tinha sumido. Eu não vou falar o nome, irmão, porque, né? Os irmãos às vezes podem achar que eu tô brincando, que é coisa da minha cabeça, que. Mas o sonho foi muito real, irmão. Foi demais, irmão. Acordei chorando, acordei assustado. Corri pros pés do Senhor. Agora eu entendo. Por que você ficou, né? Vamos recapitular. O que eu entendo é porque Jesus ele é bom, né? Deus é fiel, irmão. Deus ele é fiel. Só que assim a gente não é fiel. Tem hora que a gente dá umas escapadinhas, né? Vai viver um pouquinho o mundo assim. Não digo assim, eu tô falando assim. Não tô falando só por mim, entendeu, irmão? Não que eu esteja curtindo o mundo e tal, fazendo assim. Assim, irmão, o que eu falo ao meu respeito é deixar de orar, irmão, sabe? Ter oportunidade de ir nos cultos, sabe? Ter oportunidade de ir pra oração e não ir. Tô falando do meu ponto de vista, né? Eu não quero ser hipócrita e nem grosso, né? Nem insincero, né? Tô falando a minha sinceridade. Deixar de ler a palavra pra ficar assim treinando, malhando, sabe? Deixar de ler a palavra pra ficar na internet. Deixar de ler a palavra pra fazer outras coisas que não interessa a Deus, sabe? Não agrada a Deus, né? Deixar de fazer as coisas pra Deus, sabe? Isso também afasta a gente de Deus, irmão. É isso que eu quero que os irmãos entendam, entendeu? O tempo que a gente vive, a gente tem que se apegar demais a Deus. Desapegar das coisas materiais, irmão. Sabe? Dar mais tempo pra Deus. Pô, eu pedi tanto. Por que eu falei que é meu ex-patrão, né? Até uns tempo atrás eu tava trabalhando. Mas eu pedi tanto pra Deus abrir outra porta de emprego que realmente Deus fez um reboliço lá. Por quê? Eu queria mais tempo pra Deus. Eu queria estar mais na igreja, estar mais com os irmãos, estar mais em casa também. Aí Deus fez um reboliço lá na empresa, eu saí de lá, né? Saí de lá. E eu creio que Deus está abrindo outra porta aí. E a porta que eu peço para Deus é assim, eu não vou correndo para qualquer uma, sabe? Pra ficar até tarde, para não ter tempo para nada. A porta que eu tô pedindo para Deus é essa, é ter mais tempo para ele, sabe? Não importa se ganhar um pouquinho a menos, né? Meu, o objetivo do homem qual que é? A, Pra que Deus criou o homem? Pra quê? Pra viver só, comer dessa terra, desfrutar dessa terra, dos prazeres e pronto, acabou. Deus não criou o homem pra isso, irmão. Deus criou o homem pra ser eterno. Deus criou o homem pra ser, para fazer parte dele, do reino dele, entendeu? Adão pecou, mas fomos destituídos da glória do Senhor. Amém, irmão. Mas bola pra frente, vamos fazer nossa parte, vamos se doar mais pra Deus, sabe? Vamos deixar um pouquinho de lado essas coisas, internet, prazer, sabe? Jejuar um pouco,
Tô falando de jejuar de comida, irmão. Tô falando de jejuar só de comida. Deixar um pouco de, sabe? Deixar um pouco os prazeres de lado, irmão. Deixar um pouco de sexo, essas coisas, sabe? Ler um pouco mais a palavra. Orar mais um pouco, né? Daniel orava 3 vezes por dia. Eu tava até nesse propósito, irmão. E Deus fez coisas tremendas. De repente, quando vai ver, hora de manhã, hora de tarde, aí não hora à noite, ou hora à noite, não hora à tarde, hora de manhã, não hora à tarde, depois não hora mais à noite. Aí vai virando aquela salada, sabe? Vai virando aquela bagunça. Complicado, irmão. Pode ser que Deus esteja falando com você, eu não sei, pode ser que você não esteja gostando, né? Pode ser, sei lá. Tudo depende do. É que nem eu falo, tudo depende do. A sua fé com Deus e o seu nível que você tá com Deus, né? Porque muitas coisas nos torna agradável nessa terra por a gente estar longe de Deus. E aquele que está perto de Deus, as coisas de Deus se torna interessante, se torna maravilhoso, se torna bom, né? Não sei se você está entendendo, irmão. Então, bora para a palavra, né? Vou começar aqui em Mateus 24. A respeito aqui da vida grande tribulação, né? Isso aqui é o que está acontecendo hoje, irmão. Vamos lá. Desculpa aí que tô meio resfriadinho. Vamos lá, princípio das dores. Mateus 24, versículo 3. Olha o que diz aqui, ó. Não sei se vai dar para os irmãos pegar aqui, ó. Opa, caiu aqui minhas coisas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele. Eles em particular lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será a tua vinda, a vinda do filho a vinda do final dos tempos. Desculpa. Então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém nos seduza. Ou seja, cuidado que ninguém vos seduza. A internet, é aquilo que eu te falei. Você mesmo, os olhos, né? Vamos lá. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou Cristo. E desencaminharão muitas pessoas. E vos ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Todavia não vos... Deixa eu virar aqui. Não os preocupeis. Porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Vamos pôr aqui. Peraí. Porra, mais pra lá. Tá dando pra pegar aí? Tá, acho que tá. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. O que os irmãos estão mais vendo? O que os irmãos estão mais vendo? Terremoto, nação contra nação, rumor de guerra. Isso aqui é os princípios das dores. Isso aqui já está ocorrendo. Contudo, esses acontecimentos apenas são os princípios das dores de um parto. Então eles vos entregarão para seres afligidos, condenados à morte e seres odiados por toda a nação, por serem meus seguidores. Esse versículo aqui, irmão, deixa eu te explicar. De negócio de entregar, né? Jesus falou que isso vai ocorrer. E realmente, aqui no Brasil, você pode estar por fora dessas coisas. Aqui no Brasil, como é um país muito grande, não tem tanto assim... como posso dizer, aqui o nível de cristão, de cristianismo é muito alto, né? Tem muita cultura misturada, muita religião, mas o cristianismo é o que mais pega aqui, né? Então aqui é um país que assim meio que difícil de dominar. Mas só que se você for olhar para os países da Ásia, da Europa, muitos outros países aí, na China, você não pode estar aqui, ó, do jeito que eu tô aqui, ó. Em lugar público, tá vendo? Em lugar público, lendo a palavra, sossegadinho, falando do amor de Deus, evangelizando, não pode, irmão.
Tem lugar que eles pegavam você com essa Bíblia aqui, ó, com a palavra de Deus, eles te matam, te decepam, te levam pra, pra te humilhar, pra falar as coisas. Então, isso aqui também já tá acontecendo, irmão. A gente tá dormindo, a gente sabe, tá dormindo, não tá prestando atenção nas coisas de Deus. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Isso aqui também já tá acontecendo. Isso aqui já tá acontecendo. Você que não quer enxergar e abrir os seus olhos. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Não preciso nem explicar aqui, né, irmão? E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Olha só. Isso aqui é as notícias de hoje, tá? Isso aqui é a notícia de hoje. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. Então tem que permanecer, irmão. Tem que permanecer. Entrou no caminho de Jesus, permaneça. Porque tem muita gente que tem a mania de falar que a gente não perde a salvação. Perde sim, irmão. Perde sim. Deus ele nos escolheu. Tem uma palavra que fala: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Deus ele não chamou. Ele chamou a gente, irmão. Então se a gente recusa, Deus não vai pegar a gente à força não, irmão. Se a gente quer ficar no mundo, Deus vai respeitar. Tá? Você quer o mundo? Então fique no mundo. Você quer os prazeres? Fique no prazer. Você quer comer que nem um animal? Fique aí, coma que nem um animal. Lembra das carnes do Egito? O pessoal teve saudade das carnes do Egito. Você lembra o que Deus fez? Então, tá lá na passagem lá. Se eu não me engano ou é Levítico ou é Juízes. É uma dessas cartas aí. Tem umas passagens lá que o pessoal sentiu saudade das carnes do Egito. O povo de Israel. Vamos lá para a palavra aqui. Enquanto isso, o chefe de sacerdotes... Peraí. Acho que virou a página aqui. Aqui, ó. Peraí, duas páginas. Jesus. Misericórdia. Cadê a palavra? Peraí, deixa eu dar uma pausa. Achei, tá aqui, ó. Este evangelho, aqui, aquele que porém continuar firme até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Aí tem aqui a grande tribulação, né? E assim quando vides a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler a profecia, entendereis isso. Então, né, no livro de Daniel também tem umas coisinhas lá que você pode tá vendo, viu? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Aí vamos pular aqui pro versículo... Peraí. Aqui fala onde, ó, pois se levantaram falsos cristãos e falsos profetas e apresentaram grandes milagres e prodígios, né? Se possível, iludir até os eleitos, tá vendo? Tem muitas pessoas que vão em igreja aí atrás de milagre, viu? Eles não vão atrás de Deus, não. Vão atrás de milagre, profecia, revelação, vão atrás de riqueza espiritual. Cuidado, irmão, cuidado. Vai atrás da palavra que salva, vai atrás do evangelho que salva. Fica atrás do nosso reino, não é nessa terra, não. O reino de Deus não é nessa terra, não. Se você quiser reinar com ele, fuja dessas coisas. Vamos lá para a palavra mais aqui, ó. Vamos aqui para a parte que Jesus, aqui, ó. O retorno de Cristo, ó, em glória. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem, chegando nas nuvens
do céu com poder e majestade e glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui nesse versículo aqui, irmão, tem um... Não vou dizer... não vou dizer um... Eu tenho por mim, pela minha percepção aqui de leitura, que algumas coisas que vai acontecer aqui, não é assim, não é todo mundo que vai ver. Não é uma coisa que... Não é uma coisa... Eu creio que não é uma coisa física. Eu creio que isso é uma coisa que vai... muita coisa que vai ser espiritual. Só que o físico, a parte que o homem some, que a pessoa some, igual eu vi, um clarão, e o cara sumiu, a parte física as pessoas vão ver, né? Muitos vão ver. A parte espiritual, aquele que é espiritual vai ver. Não sei se você tá me entendendo, irmão. Deixa eu dar pausa aqui, tá vindo umas irmãs falando alto. Então, irmão, como eu tava dizendo, né? Eu creio que aqui nessa parte, essa parte que eu acabei de ler, cara, muitas coisas que vão acontecer no mundo espiritual, né? Vamos dizer assim, vai acontecer muitas coisas que a gente vai poder ver, contemplar, né? A gente vai poder ver o espiritual, o que é de Deus, o que ora, o que pratica as coisas de Deus de todo o coração, né? Esses vão contemplar, vão ver, vão ouvir e vão sumir, né? Aqueles que é carnal, eu não sei, irmão. Eu não posso afirmar nada, sabe? Eu não sei se eles vão ver, se eles vão contemplar também, ou se vão só contemplar as pessoas sumindo. Aí vamos aqui para 2 Tessalonicenses, né? Vamos lá, tem uma palavra aqui que é muito interessante também. 2 Tessalonicenses 2, o título fala aqui, ó, o anticristo e o retorno de Jesus. Aí Paulo já começa aqui, ó. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos. Tem um estudozinho, né? Tá vendo aqui? Tem um estudozinho, depois eu vou estar lendo aí, mas em particular mesmo, só para meditação. Que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiques amedrontado por causa da profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente, né? A nossa autoria, né? Atribuído indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Aqui, irmão, tive estudando esse versículo aqui, ó. Não vos deixe enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Esse versículo aqui, ó, essa palavra aqui, ó, virá apostasia, tá vendo? Porquanto antes daquele dia, o dia é o dia da vinda do Senhor, né? É o grande dia. É o dia que as pessoas vão sumir. O dia daquele dia virá apostasia, né? Muita gente se engana com a palavra apostasia. Acha que a apostasia os irmãos escandalizar, os irmãos fazer isso e aquilo. Certo, também. Pode ser também, mas o significado principal dessa palavra é afastamento, irmão. Afastamento. Afastamento da fé, afastamento de Deus. Se você é uma pessoa que se desviou da palavra de Deus, você tá incluído ali, ó, na apostasia. Se você é uma pessoa que desviou da palavra de Deus, você tá incluído na apostasia. E o que mais tem hoje, gente? A gente é cristão virando macumbeiro, é gente se desviando da palavra de Deus, né? Por deixar de orar, irmão, né? Como que se afasta? Como assim se afastou, irmão? Só por deixar de simplesmente adorar o Senhor, deixar de ouvir louvor, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, você já tá cometendo essa apostasia, você já tá se afastando da palavra de Deus, entendeu?
Quero que você entenda isso, irmão. A apostasia é isso, ó. Você vê como é que o mundo tá hoje, irmão. A homossexualidade, o, o amor das pessoas, como é que tá, as pessoas se desviando cada vez mais de Deus, sabe? A gente mesmo, se não tomar cuidado, irmão, a nossa carne é terrível. A gente se desvia mesmo, irmão. Você não pode, deixa eu falar mais uma coisa, você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Há de desagradar um e agradar o outro. Não tem como você cometer um pecado que seja ele e depois você não vai sentir vontade de orar, você não vai sentir vontade de sabe, você não vai sentir vontade de ler a palavra, você vai querer fugir da presença de Deus. Eu falo por experiência própria, irmão. Por isso que eu quero estar longe dessas coisas. Vamos lá. Ó, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, né? Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, e que se chama Deus, o objeto de adoração, a ponto de se assentar ao santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Tá vendo aqui, ó? Apostasia, essa palavra aqui, ó, vamos encaixar com esse versículo agora. Ela pode ser afastamento, né? A apostasia ela pode ser afastamento, separação, né? Tem esse sentido também. Quando Jesus vir, o que vai acontecer aqui, irmão? Opa, pode ser, irmão. Pode ser, irmão.